Olá, é bom ter você de volta. Nessa próxima decisão, nós vamos confirmar que o dissídio coletivo, especialmente de natureza jurídica, não se presta para discutir a dispensa coletiva de trabalhadores. Trata-se do recurso ordinário de dissídio coletivo 5919, dígito 69 de 2016, cuja emenda na fração de interesse é o seguinte: o Tribunal Pleno, nos autos do RO 10782, dígito 38 de 2015, firmou o entendimento que o dissídio coletivo não é via adequada para tratar da dispensa coletiva de trabalhadores, já que não há pedido de interpretação de normas autônomas ou heterônomas específicas à categoria, hipótese de dissídio individual para tutelar interesse concreto do trabalhador. Inteligência do artigo 220 do inciso 2º do Regimento Interno do TST e da orientação jurisprudencial número 7 da SDC, recurso ordinário que se dá provimento para declarar extinto o processo sem resolução de mérito. Então, o que se tem nessa circunstância é que alguns sindicatos, especialmente, se utilizaram do dissídio coletivo de natureza jurídica, ou seja, aquele que busca a interpretação de alguma norma específica aplicável à categoria, para discutir e muitas vezes conseguir tutelas de urgência ou tutelas cautelares relativamente a dispensas coletivas de trabalhadores. É possível encontrar na jurisprudência do TST alguns casos em que isso foi admitido, mas por circunstâncias muito específicas, muitas vezes porque havia alguma disciplina própria em norma coletiva que justificava esse tipo de intervenção. Outras vezes foi simplesmente uma questão de enfrentamento de situações peculiares, em que o Tribunal Regional eventualmente se manifestou por meio desse dissídio coletivo e o TST se viu às voltas com a necessidade de solucionar, por assim dizer, até politicamente essa matéria. Mas o que se revela nesse julgado é a consolidação do entendimento do TST nesse sentido, de que dissídio coletivo, particularmente o de natureza jurídica, não se presta a discutir dispensa coletiva de trabalhadores. A indicação que se faz nesse caso é que se trata de dissídio individual, ainda que nesse caso possa se caracterizar como uma ação coletiva fundada em direito homogêneo ou direito coletivo, mas o certo é de que o meio, a via eleita para discutir essa matéria de dispensa coletiva não se adequa ao dissídio coletivo, né, especialmente de natureza jurídica. E para quem tiver necessidade ou interesse de verificar as modalidades de dissídio coletivo, vale identificar o artigo 220 do Regimento Interno do TST, que explicita de forma bastante suficiente as modalidades de dissídio coletivo, de dissídio de natureza econômica, de greve, ou mesmo de interpretação, ou de natureza jurídica, ou seja, aquele que interpreta a norma jurídica. E caso se tenha interesse, pode-se verificar também a jurisprudência do TST nisso que trata de dispensa coletiva, ou seja, para tentar se distinguir aquelas situações em que eventualmente o TST já teve que se manifestar por meio de dissídio coletivo acerca de dispensa coletiva também, dispensa em massa, e se identificar finalmente que esse é o entendimento atual, ou seja, que o dissídio coletivo, especialmente de natureza jurídica, não se presta a discutir a dispensa em massa de trabalhadores, porque não se consegue indicar especificamente a necessidade de interpretação de uma norma específica da categoria que seja sujeita de interpretação. E eu agradeço mais uma vez por ajudar você a entender melhor o direito do trabalho e o processo do trabalho. Se surgiu alguma dúvida nessa decisão ou em alguma outra matéria que lhe chama a atenção, deixe indicado nos comentários que eu posso preparar um vídeo específico para tratar disso. Eu peço que você deixe seu like, assine o canal e divulgue esse material com outras pessoas que possam ter nele interesse. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!